Ok, Mara, muito obrigado. Bom, então, agora, pessoal, gravando o evento, né? Muito boa noite a todos e todas que estão presentes nesse evento promovido pelo Boa noite. Centro-União, dentre tantos outros que nós promovemos, né? Assuntos de interesse de toda a categoria, naquelas pessoas que se enquadram nas situações que vão ser tratadas hoje, né? Por aqui, Edson Edgar, atualmente na condição de secretário-geral do Sindicato União dos Servidores do Estado de São, dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, né? A gente tem por hábito iniciar os nossos eventos exatamente no horário combinado, às 19 horas, né? Mas tem pessoas entrando ainda, a gente geralmente faz um colóquio aí de 5 minutos, tá? Então, às 19h05, nós retomamos aqui para, de fato, começar o evento, ok? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo, Edgar. A gente sempre espera uns 5 minutinhos, né? Então, já aqui no meu é 19h01. De vocês já está batendo aqui, porque cada relógio é um horário, né? Bem, pessoal, retomando então aqui, 19h05, né? Esse evento promovido pelo Sindicato União, a respeito do comunicado 87/2005, né? Sobre a questão da opção pela tabela, né, da base de cálculo da contribuição previdenciária, naqueles casos em que as pessoas têm alguma incorporação nos seus vencimentos pelo cargo de comissão, né?
Então, hoje nós teremos dois momentos aqui nesse nosso evento. No primeiro momento, o advogado do Sindicato União, Brandon, doutor Brandon, vai fazer uma exposição a respeito do assunto, tá? Esse assunto já foi veiculado em um vídeo do Tribunal de Justiça, em um material também elaborado pelo Tribunal de Justiça, amplamente divulgado aí nas redes, né? Mas o Sindicato União também resolveu, assim, para reforçar, e como o Sindicato União representa toda a categoria, né? Trazer esclarecimentos também para a categoria, que tem muita gente que está indecisa a respeito de qual decisão vai ser tomada, né? Então, nós teremos esses dois momentos de forma bem objetiva em nome da categoria. Mas eu pediria para a nossa representante política, né, que é a colega Ellen, que é a atual presidente, fazer uma breve saudação inicial ao público. Olá, pessoal, boa noite. Tive que mudar o ângulo aqui porque meu fio não estava conseguindo chegar ali. Minha bateria está ficando quase que zerada aqui, mas agora já deu certo, graças a Deus. Que sejam todos bem-vindos. E hoje nós aproveitamos aqui também para apresentar aqui um dos nossos advogados aqui do sindicato, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite, tendo em vista tantas dúvidas, né? Qual a melhor opção, né? Aposentado. Então, hoje nós estamos aqui para esclarecer e tirar as dúvidas daquilo que, na verdade, eu não vou colocar opção nenhuma, mas vamos deixar aqui a palavra agora com o Dr. Brandon, e aí as dúvidas que os servidores tiverem já vão colocando aqui no chat, e aí a gente já vai encaminhando. Às vezes, a dúvida de um acabe abrangendo o outro, né? E assim por diante. Mas a gente vamos dialogar hoje aqui para saber qual é a melhor opção em relação da escolha da Previdência. Então, com a palavra, Dr. Brandon. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ellen. Boa noite, Samara, sou Edgar. Cumprimento todos vocês da categoria que se propuseram a estar aqui hoje para se reunir, conversar um pouquinho, entender um pouco mais sobre esse comunicado 87 de 2025 da SGP, e se inteirar um pouco mais sobre do que trata essa base de contribuição previdenciária. Eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu planejei essa exposição em três momentos. Então, no primeiro momento, eu vou introduzir, contextualizar, né, o que foi que mudou, como é que essa discussão chegou até o comunicado da SGP número 87 de 2025. Trouxe para vocês aqui as regras de aposentadoria e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre como são feitos os cálculos dos proventos, porque acredito que pega bastante. E aí depois vou tentar ser bem objetivo nessa parte para a gente conseguir abrir espaço para as perguntas e, de repente, aí deixar a escolha um pouco mais clara. Lembrando aí que daqui ninguém vai sair com é melhor, é certo fazer isso, errado, contribuir, não é, porque cada servidor tem a sua especificidade, a sua vida particular e cada pessoa vai sofrer os impactos de uma maneira diferente. Então, para começar, vou trazer uma contextualização para vocês. Tudo começa com a reforma da Previdência, né, a última de 2019, a emenda constitucional 103, e ela vedou a incorporação de cargos comissionados para os vencimentos. Então, anteriormente a isso, quem exerceu o cargo comissionado, não só a chefia, mas às vezes a pessoa tem um GDAC ali também, alguma gratificação que era paga em decorrência do local que ela trabalhava ou em decorrência do cargo mesmo, algo que era temporário. Anteriormente, a cada ano que o servidor passava desenvolvendo essa função, ele poderia estar incorporando um décimo desse valor nos vencimentos. Isso, de alguma forma, ia com ele para a aposentadoria, né? Baseava com ele ali o cálculo do provento. Depois dessa emenda condicional, foi vedada essa prática e depois daí houve na nossa emenda do Estado, da Constituição do Estado mesmo, que revogou o artigo 133. Então, aí não restou mais dúvida. Estava vedada a prática de incorporar o cargo comissionado, qualquer verba temporária aos vencimentos, seja lá quanto tempo a pessoa desempenhar essa função, nem a poder levar esses vencimentos aí de modo incorporado.
Depois disso, muitas discussões foram surgindo, muitas judicializações. Esse tema aí foi discutido no STF, né? Surgiu o tema 163, e aí foi batido o martelo: não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terços, férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional insalubridade. Depois desse tema consolidado já no STF, de repercussão geral, muitas judicializações foram feitas, muita gente começou a pedir para tirar esse desconto, né? E a Fazenda, ela sempre vinha com argumento, com artigo da Lei 1012 de 2017. Ele sempre levantava a bandeira dizendo que o servidor, ele não deveria entrar com essa judicialização, porque ele não fez a opção por não contribuir, né? Ele jogava a bola para o servidor que estava pedindo essa restituição, essa repetição de débito. Então, eu trouxe aqui até uma matéria usada por ela. Esse trecho aqui eu tirei da própria contestação que a Fazenda faz nos próprios recursos. Geralmente, ela vinha com uma história meio mal contada. Ela trazia aqui um decreto, o artigo 28, e falava: nesse sentido, dispõe o artigo 28 do referido decreto que o servidor admitido antes de 2007, que era uma outra história, poderá fazer a opção em integrar, para efeito de recebimento do benefício previdenciário, os valores referentes ao exercício do cargo em comissão ou função de confiança. Ela vinha. É importante ressaltar que a falta de demonstração do exercício de opção torna ausente o interesse processual, na medida em que o autor poderia ter se valido de mero pedido administrativo. Essa tese direta era superada, improcedências foram demais, e aí que veio esse contexto desse comunicado. Então, o servidor não tinha uma segurança, ele nunca tinha feito uma opção por contribuir ou não com esse cargo comissionado, esse vencimento que não incorporava, e o tribunal continua a descontar a contribuição previdenciária sobre eles. Então, o tribunal descontava, a Fazenda falava que era legítimo o desconto porque o servidor não tinha se manifestado de que não queria que fosse dessa forma. E aí que surge o comunicado 87 de 2025, né, da SGP, que é justamente isso. Pode ver nessa parte do destaque, ele tem que formalizar a sua base de opção, né, quanto à base de contribuição previdenciária. Então, nada mais é esse comunicado que uma formalização, né, o seu consentimento de que você quer contribuir o seu desconto previdenciário sobre todo o cargo comissionado, os vencimentos integrais. Eu trouxe aqui nesse slide também algumas das leis que sempre foram discutidas, né? E aí tem lá essa Lei Complementar 1012, que está em vigência, já alterada pela 1354 de 2020, que fala sobre o servidor poder decidir ou não, e tem essas partes aqui que ainda estão em aberto, né? Para a gente poder discutir ainda, que não foi batido ainda em jurisprudência, que é essa parte aqui, ó, no artigo 8º, por exemplo, da Lei 1012, tem todo o artigo 8º, parágrafo 2º, que fala: o servidor titular de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, de exercício de cargo em comissão ou de função de confiança para efeito de cálculo do seu benefício previdenciário. Aí está lá: respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal. Para quem não sabe, esse artigo 40, parágrafo 2º, é a limitação do teto. Então, assim, ficou essa janelinha aberta, assim: eu posso contribuir sobre o meu comissionado, eu tenho a regra lá que eu não estou limitado, mas como é que a lei me fala que em qualquer hipótese ela não deixa exceções, que a limitação estabelecida no parágrafo 2º do artigo 40 vai deixar em aberto para esses casos, né? Isso aqui é uma coisa que ainda não foi esperada. A gente tem também o decreto 52.859, que fala que o servidor que se encontrava em atividade antes de aplicar a publicação da Lei Complementar 1012, então já mudou. Então tem outra história, são muitas discussões ainda que não foram superadas. De regra, o tema é: a contribuição previdenciária não incide para o cálculo. A gente espera que essa contribuição do comunicado realmente gere um reflexo positivo aí posteriormente, né? Mas hoje a gente não vai aqui discutir tese, eu só estou trazendo um pouco da discussão que foi isso, né? E explicando que o comunicado 87 ele vem para formalizar a sua opção quanto à base da sua contribuição previdenciária. Então, acho que
a gente consegue caminhar depois aqui. Esse aqui é um print que eu tirei da tela do Olus. Então, a gente tem aqui um resumo de quais regras se aplicam à média. Importante a gente ter noção que esse comunicado ele vai impactar diretamente quem depende de média para se aposentar. Né? A gente sabe que tem integralidade, tem paridade. Geralmente, quem ingressou antes de 2003, ele pode aposentar pela integralidade e paridade, mas ele também pode se aposentar pela média se ele optar ou se acontecer alguma coisa que impeça ele de atingir os critérios da aposentadoria por integralidade. Eu já vou abordar isso mais para frente, a gente trouxe todas as regras aqui para não gerar dúvidas. Então, essa aqui é outra tela do OLUS, né, que são as declarações. Então, a pessoa vai lá no OLUS, ele vai declarar que está ciente dos esclarecimentos acima, que são as regras de aposentadoria, que ele teve acesso àquela palestra que eles soltaram lá da SPPRE, está ciente que a opção dele pode impactar o cálculo dos proventos da aposentadoria, que a opção é única, definitiva e retratável. Gostaria até de fazer um adendo aqui. Quando você está ciente que essa opção vai impactar o cálculo dos seus proventos, não significa dizer que se você optar por contribuir vai ser melhor, se você optar por não contribuir vai ser pior, porque quando a gente fala de contribuição previdenciária, quando a gente fala de previdência, a gente está lidando de certa forma aí com uma especulação. A gente sabe aí que por índices demográficos, a gente tem uma questão de cada vez está nascendo menos pessoas, cada vez a idade, né, tá acontecendo das pessoas viverem mais, com mais idade. Então, a ideia aí é que mais para frente o Estado não consiga compensar uma questão de balança, né, econômica, atuária, e a gente pode não estar vendo assim, como assim, se eu contribuir, é certeza que meus problemas vão aumentar. A gente não sabe, o futuro é muito certo, e quando se trata de previdência, não está dizendo se você contribuir, seu impacto vai ser 100% melhor, se você não contribuir, vai ser pior. É só uma declaração que você está ciente, que a sua opção ela vai impactar o cálculo dos seus proventos. Se você for aposentar pela média, nas regras de agora, isso vai impactar a regra da sua aposentadoria, dos cálculos dos seus proventos. Então, tem aqui, declara estar ciente, caso já exista ou venha existir uma decisão judicial em meu favor acerca do mesmo objeto, ela prevalecerá sobre a opção abaixo e será automaticamente revogada, cabendo ainda a cobrança em folha dos valores referentes às diferenças entre as duas situações. Então, aqui para aqueles que já entraram com uma decisão judicial, com uma ação judicial, dependendo do objeto, né? Porque tem gente que pede só o retroativo, tem gente que pede para o cessar desses descontos, mais o retroativo. Então, ele está dizendo aqui que, dependendo do objeto e da decisão judicial, ela vai prevalecer. Então, se você optou por cessar o desconto lá na sua decisão, na sua ação judicial, transitou em julgado, e você aqui optar por fazer esses descontos, que vai prevalecer ela. Entendeu? Da mesma forma, se você só fez a opção por pegar o retroativo, mas não fez aquele pedido para acessar as contribuições, de certa forma aí você ainda poderá contribuir daqui para frente, né? Claro, nos termos da sentença. Então, aqui está a opção, o desejo que o desconto previdenciário incida apenas sobre as verbas próprias do meu cargo efetivo, acrescida das verbas incorporadas aos meus vencimentos, e tem aqui desejo que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade dos meus vencimentos regulares brutos. Né? Aqui tem muita gente que fica com dúvida se, quando eu decidi contribuir sobre a contribuição previdenciária, ela vai incidir sobre o quê? Né? Se eu decidir não fazer essa contribuição, quer dizer que todo aquele valor que eu receba mais, como um cargo comissionado, vai deixar de contar com a minha contribuição? Então, a gente tem que ter em mente que o que a gente está discutindo aqui é o que excede o seu cargo efetivo mais incorporados, que decorre desse cargo comissionado, você vai estar optando se quer ou não contribuir com ele. O que está no seu cargo comissionado, o que está no seu cargo efetivo mais o incorporado, é obrigatório contribuir, você não está fazendo essa escolha. O que você está escolhendo é o que excede o meu cargo efetivo mais o incorporado, que vem daquela remuneração do cargo comissionado, ou da gratificação, né, por função, se eu quero contribuir sobre essa diferença também.
porque ela pode impactar a minha média, ela vai impactar a sua média, isso por ordem. É óbvio, o cálculo ele é baseado numa soma, numa média aritmética simples. Então, ele vai somar todas as contribuições que você fez, vai dividir, né, por todos os meses que você contribuiu, e aquilo ali vai virar uma média. Não significa que essa média que você obteve vai ser o cálculo final dos seus proventos, que vai ser de fato que você vai receber na sua aposentadoria. Então, aqui eu trouxe algumas regras, né? Tentei simplificar ao máximo. Peguei, inclusive, essa tabela aqui do próprio site do tribunal, né? Para não restar dúvidas. Então, a gente tem a regra geral, que é a situação do ingresso no serviço público, porque se foi até a data em que entrou em vigor o regime de previdência complementar, você estaria pela média, mas você não está sujeito ao teto do regime geral. E se você entrou após a implantação do regime de previdência complementar, você está pela média, mas você já está limitado sob o teto do regime geral. Tem aqui a regra de transição por pontos, né, para aqueles que entraram ali depois de 2003, porque quem entrou até 2003 pode aposentar pela regra da paridade, só que a paridade, a integralidade, ela está específica para um critério cumulativo de contribuição e de idade. Então, se você entrou até 2003 e quer optar por essa regra de pontos aí, não vai ser seu caso, né? Essa questão de pontos. Para você obter a integralidade e a paridade, você vai ter que acumular tanto o objetivo de contribuição, tanto o critério de idade também. Então, aqui está uma tabelinha, né? Dá para ver que a questão dos pontos aí, para alguns pode ser mais vantajoso, né? Se a pessoa, de repente, não estivesse tão próximo ali, que não valesse tão a pena a regra do pedágio, ele poderia estar usando essa regra da pontuação, mas isso aí também é caso a caso. Não vou discutir muito a questão aqui de regras de aposentadoria, porque a gente tem que debater ou conversar o máximo possível a questão da contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado. Então, no geral, se você está sobre média, aquele comunicado ele é para você. Quer dizer, se você vai aposentar pela média, então você tem que ter essa mente. Se eu for aposentar pela média, vou fazer essa opção de média, eu prevejo que eu for aposentar pela média, escolher sobre aquele comunicado em que contribuiu, não pode impactar. Trouxe aqui a regra de transação por pedágio também. Eu não sei se depois eu vou poder deixar esse material. Ele está bem completo. Então, tem essa questão também da integralidade e paridade. A questão de quem entrou até 22 de 6 de 2014, que foi a época em que foi publicado, né, a lei do regime complementar, e quem entrou depois também estaria sujeito às regras do pedágio. Tem aqui a regra da aposentadoria especial, né? Capacidade permanente, que depende assim da SGP para um laudo, para determinar se você tem ou não essa incapacidade permanente, se está suscetível de readaptação. Mas eu não vou abordar muito agora. Acredito que na hora das dúvidas a gente vai conseguir encaixar caso a caso de acordo com a regra ali. E um pouco da regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, porque é diferente um pouquinho. Fiz toda uma explanação sobre a data de posse, como pode impactar diretamente a sua média contributiva. Se você entrou até 2003, você tem direito à paridade e integralidade, não significa que você vai se aposentar com ela, porque você vai ter que cumprir os requisitos que são cumulativos, tanto de idade, tanto de contribuição, né? Mas se você está pela média, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque está na Lei 1354 de 2020, ela traz um pouquinho de como é calculado esse provento de aposentadoria com base na média. Então, tá lá, o artigo 7º, ele já traz aí a provento da aposentadoria, ele vai ser a média aritmética simples das remunerações, ou seja, se você trabalhou 300 meses, por exemplo, ele vai somar todas aquelas remunerações dos 300 meses e vai dividir o valor total por 300. E aí ele vai atualizar monetariamente, né, aquelas primeiras contribuições, mês a mês. Então, a primeira contribuição que você fez no primeiro vencimento, se foi muito antigo, óbvio que ele vai estar meio defasado. Então, ele vai fazer essa atualização, essa correção monetária aí atualizada. A gente tem aqui que essa média,
ela pode estar limitada ou não, dependendo da época em que o servidor ingressou, né? Se foi após a implantação do regime de previdência complementar, essa média aí do cálculo do provento dele vai estar sempre limitada ao teto. E aí uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, que a média, tanto a média, ela é uma base de cálculo, ela não é o seu provento final, não é a sua aposentadoria em si. A média ela vai somar as 300 contribuições, seus 300 meses, vai dividir por 300 o valor total, vai obter 100% da média. E essa média ela vai ser limitada a 60% com base no tempo de 20 anos de contribuição e vai ser acrescido de 2% ao ano, que superar 20 anos de contribuição. Então, já pela conta, dá para ver que o servidor, para ele conseguir alcançar 100% dessa média, ele precisa estar laborando aí pelo menos 40 anos. Daí a gente tem outras regras, a compulsória, que é dividido por 20, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor da média, né? E aí a gente vai chegar a um valor de aposentadoria. Tem também o caso da aposentadoria do servidor com deficiência, cada caso vai ter uma regrinha bem específica, mas eu reforço aqui que o comunicado 87, ele vai estar batendo, ele vai estar incidindo diretamente em cima da média contributiva. Se você, servidor, está planejando, prever se aposentar pela média, seja qual for o motivo, de repente você até tem direito à paridade e integralidade, mas já exerce o comissionado por muito tempo, talvez, se você prever que a aposentadoria pela média for melhor, aí você vai optar por ela. E esse comunicado ele vai estar impactando você de alguma forma. Acho que aqui eu já trouxe uma explanação meio genérica de como é que a gente tem diferentes bases de cálculos para depender da data de ingresso no serviço público, que a gente sabe que o cálculo de aposentadoria, ele não é a média de 100% em si, ela depende, ela vai chegar numa porcentagem que vai aumentando com o decorrer do tempo em contribuição. E eu acho que aqui já seria interessante a gente abrir para perguntas, porque cada caso vai ser um caso e quem sabe a gente não consegue chegar a um consenso ou conseguir clarear bastante as ideias. Muito obrigada, Dr. Brandon, pela explicação. Agora, eu vi que você, vou aproveitar aqui para perguntar um negócio. Eu vi que o doutor colocou uma planilha onde fala ali naquela regra de transição e pontos, né? Mulher Isso. 62, homem 65, né? Isso. Essa planilha aqui é do Olus? Não, essa planilha, eu deixei até o link embaixo para quem tiver interesse em clicar. Ela é do próprio Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. E tem essa aba aberta que vai com todas as regras bem certinho ali, para o Tá. servidor tá fazendo esse cheque aí para ver como é que tá, em qual situação ele se enquadra, quais regras estão regendo, né, o sistema dele, até que data ele ingressou no serviço público. Então tá bem Entendi. É completo. porque eu percebi aqui que houve um acréscimo aqui na idade, né? É, Aí liguei a PEC 66, né? Parece que já estão alinhados, né? Nesse raciocínio aqui, em mulher é, 62 e homem 65. Mas é isso. sim. Olha, o Edgar, ele ficou anotando as questões aqui, que tem várias perguntas já aqui no chat. Então, eu vou passar Uhum. a palavra aqui para o Edgar, e aí vamos ver já com qual que ele começa, e aí a gente vai respondendo aqui. Edgar? Sim. Boa. Breno, pede aí do chat, se você quiser responder no chat, ou você prefere que as pessoas se manifestem Ah, pode ser, oralmente? eu vou abrir aqui o chat então, Então tá, vou por ver se eu favor. consigo. Eu copiei por segurança apenas, mas está justamente na ordem aí. Começa pelo Wilson Roberto, tá? Do Wilson Roberto, né? Acho que eu Isso, achei aqui. perfeito. Tá? Ó, o Wilson Roberto, servidor, está na reta final de aposentadoria, entrou em 1990, ele não tem cargo comissionado, ele está contribuindo de todas as verbas incorporadas, ele entende que não precisa fazer a opção até amanhã, é isso mesmo, ele não tem um cargo comissionado depois da emenda, né, que foi quando foi vedado essa prática de contribuir sobre os não incorporados.
Então, se aqui ele não tem mais, se ele já incorporou tudo, pelo que eu estou vendo aqui, não faz sentido, não vai alterar. Uma que ele já está pela integralidade e paridade, né? Eu não sei se ele aqui quer aposentar pela média, se ele fez algum estudo antes, que a SGP emite uma certidão, e se para ele seria vantajoso ou não contribuir pela média. Então, nesse caso, se ele não pensa em contribuir pela média, ele já não está exercendo comissionado, desse jeito o entendimento dele está correto, não teria por que estar contribuindo sobre essa verba, uma que ele não tem um cargo comissionado para incorporar mais, e não tem uma diferença de vencimentos, né? Para ele dá no mesmo. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu respondi, se está tudo ok, ou a coisa a gente retorna. Eu vou então para esse José Luiz. Boa noite, sou servidor, 57 anos, 3 décimos incorporados, entrou no TJ em 2006. Então, aqui no caso, o que vai reger é a data que ele entrou, em 2006, já não pode mais ter integralidade e paridade. Então, aqui ele está com uma média que não está limitada ao teto do regime geral, né? Pode exceder. E eu não sei se aqui ele está exercendo um cargo comissionado, ele está recebendo alguma verba que não vai incorporar, né? Então, para ele, se ele não tiver, ou se ele não prevê a um futuro próximo exercer um cargo comissionado, ou receber alguma verba que não vai incorporar, então talvez não seja interessante, assim, só se ele prevê, assim, eu posso exercer um cargo comissionado, a minha média ela pode aumentar, mas é uma coisa muito incerta, né? A princípio, se ele não está com cargo comissionado aqui, não vai impactar ele agora. Ele optando não descontar ou descontar, não vai mudar nada, se ele não tiver com cargo comissionado. Acho que eu respondi aqui, senão a gente volta também. Ah, o Wilson Roberto faz 62 esse mês, a reforma não me atingiu. Pagou o pedágio e está aguardando o fechamento, novo quinquênio. Ok. Nesse caso, eu acho que é o mesmo que já está que pode aposentar pela integralidade e paridade. Então, acho que como ele ainda não recebe o cargo comissionado, mas isso não impactaria ele. Deixa eu ver aqui. Não tem, eu vou aqui embaixo, não tem, essa pessoa não tem verbas incorporadas. Ela gostaria de saber se é interessante aderir e se há interferência no adicional de qualificação. Nesse caso aqui, a gente precisa saber, primeiro, se essa pessoa entrou numa regra onde está pela média contributiva, né? Porque esse comunicado ele vai impactar diretamente a média contributiva. Se você está pela integralidade e paridade, isso não vai te afetar, né? Se você for aderir a essa aposentadoria pela integralidade e paridade. Agora, se dependendo da data, se ela tiver na média, não tem nenhuma contribuição, nenhum cargo comissionado, não vai mudar nada, né? Essa discussão aqui nem discute o adicional de qualificação, que vai ser sempre ele é um investimento integral, certo? Você vai levar para sua aposentadoria, então você vai contribuir sobre ele, quer queira, quer não. É compulsório, mas agora essa questão se você está exercendo um cargo comissionado, que ele é decorrente de tempo, ele vem da função, ele vem de um cargo, então você vai se aposentar, ele vai perder esse acréscimo, então a pergunta é se você vai querer contribuir sobre essa diferença que excede o seu vencimento integral, né, com todos os seus incorporados. Vou pular aqui. Sérgio, eu entrei no serviço público em outubro de 1997, aqui a gente já liga. Ele pode estar pela regra da integralidade e paridade, foi antes de 2004, né, até 2003, não concursado, mas com vínculo. Tem que ver se, nesse caso, é interessante a gente levantar essa dúvida também. Se ele está pelo regime próprio, ou se está pelo regime geral. Pelo regime geral, eu não sei se é o caso dele, não terminei de ler ainda, mas tem gente que está pelo regime geral. Então, aqui, para essas pessoas também não faz diferença, porque é a regra do regime geral que vai contar. Nesse cargo aqui, nesse que a gente vai discutindo com comunicado, ele está, entre aspas, ali, é o regime próprio, porque se você for limitado ao teto, você vai contribuir até o teto. Você não pode ultrapassar isso. O próprio tribunal não vai descontar, ou a gente espera que isso não ocorra, que não vai descontar a sua contribuição que supere o teto. Se você está limitado ao teto, a sua contribuição previdenciária tem que ser até o teto. Então, aqui ingressei
Não, tá, ingressou no TJ em junho de 2005. Trouxe minha contagem de tempo, mas aí tem que ver porque é uma